Pega a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 26 até o versículo 40. Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler capítulo 8, versículo 26 até o versículo 40. Aconteceu um acidente com o nosso relógio. Eu fiz o favor de quebrá-lo, sem querer. Fui trocar a pilha e escapou da minha mão e virou em pedaço. Mas amém. É sinal que Deus vai dar outro. Todos acharam o texto? Atos, capítulo 8, versículo 26 a seguir, diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ele levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. E disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? Desse mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: Eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? Disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? Queridos, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra com o tema: as boas notícias de Jesus. Vamos repetir? As boas notícias de Jesus. O que é o evangelho? O que significa a palavra evangelho? Evangelho significa exatamente isso: boas novas, ou boa notícia. Uma boa notícia. O que nós pregamos é uma boa notícia. Por que uma boa notícia? Porque nós nascemos separados de Deus, caminhamos para a perdição eterna, porque herdamos o pecado original de Adão. Isso é falado quase sempre. Então, no meio da nossa trajetória, nós ouvimos uma boa notícia: ei,
existe uma esperança para você, homem que nasceu separado de Deus, o qual se inclui eu e você e toda a humanidade. Uma boa notícia, uma esperança de salvação. Então é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. As boas notícias de Jesus. Jesus veio nessa terra trazer uma boa notícia, uma oportunidade de salvação. Esse texto que nós lemos aqui, para mim, é um dos textos talvez mais conhecidos da Bíblia e um dos mais maravilhosos, porque é um ato de evangelismo guiado pelo Espírito Santo, e naquele momento a palavra é pregada, a pessoa se converte, o batismo da pessoa nas águas, e ela segue jubilosa, salva na pessoa bendita de Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos nesse contexto, tentar entender esse texto, versículo por versículo, e nós vamos então extrair algumas lições para nossas vidas. O versículo 26 que nós lemos, a Bíblia diz que o anjo do Senhor falou a Filipe, mandando ele se levantar e ir para um determinado lugar que estava deserto. Quando você lê esse versículo de maneira isolada, a ordem do Senhor para que Filipe fosse para um lugar deserto, parece que não nos causa espanto. Mas se você analisar os versículos anteriores, os 25 versículos anteriores do capítulo de número 8, Filipe estava pregando para muita gente. Filipe estava num lugar que tinha muita gente. Ele estava pregando, Deus estava usando ele poderosamente. E de repente o Senhor manda que um anjo chegue até ele e diz para ele: vai para um lugar deserto. Deserto é um lugar onde não tem ninguém. Só que ele obedece à voz do Senhor, ele vai para esse lugar deserto pregar para uma pessoa. Interessante isso. Deus tira ele do meio de uma multidão e traz ele num lugar deserto para pregar para uma pessoa. Reflita sobre isso. O versículo 27 diz que ele se levantou e foi, e diz que um homem etíope, que era eunuco e era mordomo de Candace, a rainha dos etíopes. Candace parece ser um título, como Faraó. Os filhos de Faraó que herdariam o trono também seriam chamados de Faraó. Candace também era um título, e não o nome da rainha, mas um título. E diz que ele encontrou nesse lugar deserto esse homem, esse etíope, que ele era supervisor, superintendente de todos os tesouros dessa rainha, desse reino. E ele foi para Jerusalém para adorar. Só que ele estava regressando, o versículo 28 diz que ele regressava e estava sentado no seu carro. Entenda carro aqui como carruagem. E diz que ele ia lendo a Bíblia. Ele estava na sua carruagem, com certeza havia ali o motorista da carruagem, o condutor da carruagem, ele era um nobre. E ele estava sentado atrás, na sua carruagem confortável, com a Bíblia na mão. Pense em Bíblia, Velho Testamento, porque não havia ainda fechado o canon do Novo Testamento, o Velho Testamento. Ele estava lendo o profeta Isaías. No versículo 29, o Espírito Santo falou com Filipe e diz: achega-te e ajunta esse carro. Você imagina a velocidade que esse carro estava? Essa carruagem? O Espírito Santo diz: corre, rapaz, vai junto da carruagem, achega-te na carruagem, ajunta-te ao carro. O versículo 30 diz que ele correndo, Filipe correu e ouviu que ele lia o profeta Isaías, e correndo do lado da carruagem ele disse assim: você entende o que você lê? Ele não havia entrado na carruagem ainda. O versículo 31 diz, ele responde para Filipe: como poderei entender se alguém não me ensinar, se alguém não me explicar? Eu estou lendo aqui, mas eu não estou entendendo. Ele não era um judeu, ele não conhecia as escrituras do Velho Testamento, as promessas messiânicas, ele não conhecia. Ele lia o profeta Isaías, capítulo 53, mas ele não sabia de quem o profeta estava falando, se era de si mesmo ou de outra pessoa. E diz assim no final do versículo 31, e rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Ele disse: então entre aqui na carruagem comigo, vamos conversando. Filipe entrou na carruagem com ele. Versículo 32, o lugar da escritura que ele estava lendo era este, Isaías 53. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida foi tirada da terra. O versículo seguinte
Respondendo o eunuco a Filipe, disse: pelo amor de Deus, eu rogo-te, me responda de quem que o profeta está falando. Quem é essa pessoa que o profeta está falando? É dele mesmo ou de outro alguém? Filipe, abrindo a sua boca, começou nessa escritura, a anunciar o Messias, Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Ele pegou, através dessa escritura, ele começou a anunciar o Messias. É impossível falar sobre Jesus a parte das escrituras. É impossível conhecer a Deus a parte das escrituras. É impossível conhecer a obra do Messias a parte das escrituras. Porque está aqui. E ele começou pregando o evangelho através das escrituras. O versículo 36 diz que, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Ou seja, Filipe pregou para ele desde o nascimento de Jesus Cristo, a morte e ressurreição de Jesus Cristo, e a necessidade do batismo nas águas. Ele pregou o evangelho completo. O eunuco disse: olha a água aqui, o que impede que eu seja batizado? Versículo 37, Filipe disse assim: é lícito se crer de todo o coração. Ou seja, eu posso te batizar se você crer de todo o coração. Mas crê no quê? Aí ele responde, o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Filipe disse: então basta, é o suficiente. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o suficiente. E o versículo 38 diz que pararam o carro, mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Filipe era um diácono. Filipe era um diácono. Eu vou te falar algo aqui, se você não concordar, eu não estou preocupado, mas eu vou compartilhar com você. Eu discordo de alguns pastores que dizem assim: só quem pode batizar é pastor. Eu discordo. Quem era Filipe aqui? Um diácono. Por que só pastor que pode batizar? Você, por exemplo, que é líder de um pequeno grupo, quando começar a vir as primeiras pessoas candidatas a batismo, por que você não pode batizar? Filipe o batizou. Versículo 38, versículo 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Quando saiu da água, o Espírito Santo, Filipe desapareceu. Então o eunuco não viu mais, não viu ninguém, e ele não queria nem saber se estava ali ou não estava, mas ele saiu jubiloso e continuou o seu caminho, porque ele estava salvo. A obra estava completa. E o versículo 40 termina dizendo: e Filipe se achou em Azoto. De repente ele estava em outro lugar. Que tremendo isso. E indo, passando, anunciava o evangelho. Ele podia dizer: não, tá bom, já ganhei uma alma para Jesus. O Espírito Santo me trasladou para outra cidade. Tá bom. Não. Aonde ele passava, ele anunciava o evangelho. Aonde ele passava, ele anunciava a boa notícia. A boa notícia é: ei, está indo para a perdição. Jesus tem um caminho de salvação. Boa notícia, sim ou não? Sim, uma boa notícia. Ele ia anunciando o evangelho em todas as cidades, até que chegou em Cesareia. Esse é o contexto da passagem. Então vamos compartilhar algumas lições nesse texto. Creio que eu tenho um tempo ainda. O que nós podemos extrair desse texto para a nossa vida? O que é que eu consigo aprender aqui? O que é que você pode aprender aqui nesse texto? E a revelação, ela é inesgotável. Você pode ler 10 vezes, as 10 vezes você vai tirar lições diferentes. Você pode montar uma mensagem aqui e vai ser diferente da mensagem que o Senhor me deu agora, porque é a palavra de Deus. O que é que nós podemos aprender aqui? Essa boa notícia, primeiro, é para todos: rico, pobre, brasileiro, alemão, francês, branco, negro, polaco, índio. Essa boa notícia é para todos. Eu não posso escolher as pessoas que eu prego o evangelho. Ah não, mas aquele ali nunca vai aceitar.
Ah não, aquele ali eu não gosto dele, eu quero que ele vá para o inferno. Não. Eu preciso pregar o evangelho a todos. A boa notícia é para todos. A boa notícia é essa: Deus quer mudar o nosso destino eterno. Esse é o desejo de Deus, mudar o nosso destino eterno. Ontem, no pequeno grupo com os jovens, nós estávamos compartilhando algumas perguntas, e a nossa mente foi longe, falando sobre o Senhor. E nós entendemos que o desejo do Senhor é passar do nosso lado, ou nós do lado dele, toda a eternidade. E para isso Ele mandou o seu Filho. Deus promove a propagação do Evangelho, das boas notícias. Às vezes, nós ficamos preocupados, mas o Senhor, o que eu tenho que fazer? O que Felipe teve que fazer aqui? Apenas ouvir e obedecer. Não é você que arquiteta a pregação do Evangelho. Não é você que vai na força do seu braço. Não é você que convence com as suas palavras bonitas ou não. Não é você que convence com a sua boa oratória ou não. É o Senhor quem convence, é o Espírito Santo quem convence. É o Senhor que levanta as pessoas, é o Senhor que faz com que o Evangelho vá. Quando nós lemos o livro dos Atos dos Apóstolos, nós poderíamos chamar ele de Atos do Espírito Santo. Porque você vai ver que o Espírito Santo agindo capítulo por capítulo na vida dos apóstolos. Era o Espírito Santo que fazia com que o Evangelho expandisse. Se eu não quiser fazer, Deus vai levantar outro. Se você não quiser fazer, Deus vai levantar outro. Quem perde sou eu, quem perde é você. O que é que eu posso oferecer para Deus? Para Ele falar assim: nossa, que legal, eu quero isso. O que é que eu poderia oferecer para Deus? Falar assim: Senhor, o Senhor tem um desse? É para o Senhor. Ah, que legal. Nossa, eu estava orando por um desse. Já pensou Deus falando isso? Será que eu consigo surpreender a Deus? Será que existe alguma coisa que eu possa oferecer para Deus e Ele ficar extasiado? Mas existe uma coisa que chama a atenção de Deus: o coração contrito, o coração verdadeiro, o coração quebrantado. Uma verdadeira adoração que não é no exterior, mas que vem de dentro para fora. O Senhor não resiste a um coração contrito, um coração rasgado, um coração quebrantado. A primeira lição que nós podemos aprender nesse texto aqui é a seguinte: Deus está no controle da história. Deus está no controle da história. Deus está no controle não só da história da igreja, mas no controle da história do mundo. Quando você lê o versículo 26 e o 27, vamos lá, mais uma vez. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te. Ou seja, o Senhor estava conduzindo. Versículo 27, ele levantou-se e foi. Nós aprendemos no versículo 26 e no 27 que o Senhor está no controle da história. O eterno Criador está no controle da história. Ele não perdeu o controle, ele não perdeu a direção. Deus muda o rumo da história de Filipe. Para quê? Para que ele mostre que ele tem controle, que ele tem controle sobre toda a história. Ele diz: Filipe, você está pregando aqui, mas eu quero que você vai pregar agora no deserto. Por quê? Porque eu estou no controle da história. Filipe testemunhava a sua fé, assim como nós devemos testemunhar a nossa fé, compartilhar a nossa fé, compartilhar aquilo que nós cremos. O Senhor mudou a direção da vida de Filipe, para que Filipe fosse cumprir a vontade do Senhor. Você imagine só, Filipe podia abrir uma igreja ali para 30 mil pessoas naquele lugar, tinha muita gente, se fosse nos dias de hoje. E Deus disse para ele: não, eu quero que você vá para o deserto, pregar para uma pessoa. Uma pessoa. Você consegue entender a importância disso? Pregar o evangelho para uma pessoa. Olha só que interessante isso aqui, e polêmico. Ele, o Senhor, já predestinou os que hão de o aceitar. Como é que é isso? Abra sua Bíblia aí. Efésios capítulo 1 e o versículo 5. Aos Efésios capítulo 1 e o versículo 5. Como que é isso de predestinação? Deus sabe exatamente quem vai aceitar Ele como Salvador, sim ou não? Sabe? Senão Ele não seria Deus.
Efésios capítulo 1, versículo 5. Paulo está dizendo: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele nos predestinou. Como entender isso? Não existe como você entender um texto sem contexto. Volte no versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou em todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais mais forte, preste bem atenção nisso, em Cristo. O texto continua, no Messias, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Nos elegeu aonde? Em quem? Em Jesus. Eu só sou predestinado enquanto eu estou em Jesus. Quem é que se salvou no dilúvio? Quem estava na arca. Quem vai se salvar agora? Quem está em Jesus, na arca. A nossa arca, Jesus, nos elegeu nele. Não é uma eleição individual, é uma eleição coletiva. Quem é a igreja é salvo. Quem é a igreja é salvo. Quem faz parte do corpo de Cristo é salvo. Quem está dentro dessa arca, não estou falando o templo, igreja batista ou qualquer outra denominação, mas a igreja de Cristo, a igreja invisível, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Sem ele não tem predestinação. Para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si mesmo em quem? No amado. No amado. Se eu não estiver em Cristo, não há salvação. É no amado, tem que ser nele. Para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Se você chegar diante do Pai sem o sangue de Cristo na sua vida, você é fulminado, porque Deus vê os seus pecados. Agora, quando você está coberto com o sangue de Cristo, Ele não vê você, Ele vê Cristo. Ele vê a justiça de Cristo em você, Ele vê o sangue de Cristo em você. Você consegue entender isso? O versículo 7 continua: em quem temos a redenção. Em quem? Quem? Jesus, o Messias. Temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Verso 9: descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Quem é o mistério? Cristo, a igreja, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Verso 10: de tornar a congregar em Cristo. Amém? Todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Verso 11: nele, aleluia, olha só o que diz o texto, nele, em quem? De quem que ele está falando? Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, nele, Jesus, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em... Pronto, já pode parar aqui. Aonde existe a predestinação? Em Cristo. É como se o navio tivesse ido para o céu. Quando eu pulo do navio, eu estou fora. Quando eu entro no navio, eu estou dentro. Lembra do trem das 12? Está passando. O irmão José gosta, né? Entra no trem. É a última passagem, é a última hora, assim que diz, né? Entra nesse trem. Ele está indo para a eternidade. Se você está nele, você está em Cristo. Se você não está, você não está em Cristo. Verso 13 ou 12: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da
verdade. Se existe uma verdade é porque existem muitas mentiras. O evangelho, a boa notícia da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Há um penhor, há um selo sobre as nossas vidas, o Espírito Santo da promessa. Quem está entendendo, diga um amém bem forte. Amém, Jesus. Isaías 45, 22. O convite continua ecoando na eternidade, em todo o tempo. Isaías 45, 22. Olha o convite do Senhor para nós, para toda a humanidade. Ecoando, ecoando. Não é Ele que escolhe, é você que escolhe Ele ou recusa. 45 de Isaías, versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim e sereis salvos. É o convite dele para nós. Recebermos o convite, abraçarmos o convite e olharmos para o Senhor. Como eu tenho certeza da minha salvação? Pastor, como ter certeza da minha salvação? Como ter certeza se eu sou salvo? Eu estava ouvindo o pastor Paul Washer. Pesquise sobre o pastor Paul Washer, pastor batista dos Estados Unidos. A mensagem dele é muito confrontadora. Eu saio cheio de hematomas quando eu ouço a mensagem dele. É muito bom, porque ele fala muito forte as verdades bíblicas. Ele disse assim, que lá na Romênia, ele estava evangelizando um jovem na Romênia, e esse jovem chegou nele e disse assim: pastor, eu tenho dúvida da minha salvação, como que eu faço para saber se eu sou salvo? E o pastor Paul Washer pegou a Bíblia, foi lá no Evangelho de João e mostrou para eles sobre Jesus, a porta, quem passar pela porta. Foi em 1 João, mostrou para ele, mas pastor, eu tenho dúvida ainda, pastor, como que eu faço para ter certeza da minha salvação? E ele começou a perguntar ao pastor, indagar o pastor, o que eu faço? Pastor, eu tenho dúvida, pastor, o que eu faço? E ele disse assim: meu filho, faz o seguinte. Aí o pastor Paul Washer lembrou das palavras de Lutero. Lutero fazia o teste da salvação. Aí ele pegou as palavras de Lutero e aplicou naquele jovem. Ele disse assim: você conhece alguma boate na cidade? Boate boa. O jovem disse: sim, eu conheço, muitas. Ele disse assim: mas pensa numa boa, numa boate que você já foi, que você curtiu muito. Eu disse: sim, eu estou lembrando, mas o que tem a ver? Aí o pastor disse: vai lá. Aí eu disse: mas como assim, pastor? Vai lá, peque o máximo que você puder. Vai lá, se prostitua, vai lá, beba, vai lá, se drogue, faça tudo que a sua carne desejar fazer. Faça o mal para as pessoas, curta, experimente o máximo de prazer que o seu corpo pode suportar. Vai lá. E ele disse assim: mas pastor, eu não posso, eu tenho o temor de Deus. Aí o pastor disse: aleluia. Jeremias, o pastor leu para ele 32 verso 40. Pode deixar a sua Bíblia fechada, me ouça aqui. Farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Você consegue entender isso? Por que ele não foi? Porque ele tem temor de Deus. O pastor disse: você é salvo. Você é salvo. Se você tem temor de Deus, você é salvo. Se você não tem prazer nessas coisas, você é salvo. Se você não quer essas coisas para a sua vida, você é salvo. Por quê? Porque Deus colocou o temor no seu coração. Temor de Deus. Ele disse que o jovem se jogou no chão e começou a glorificar o Senhor, dizer: eu sou salvo, eu sou salvo, eu sou salvo, meu nome está no livro da vida, eu sou salvo. E você? Você ainda tem prazer nessas coisas? Te agrada o pecado? Qualquer tipo de pecado? E eu, pastor Josias? Porque serve para mim também. Segunda lição: se você tem, querido, prazer ainda no pecado, dobre o seu joelho e se humilhe diante do Senhor. Ah, pastor, quer dizer que eu não vou pecar nunca mais? Eu não estou dizendo que você vai ser perfeito. Eu estou dizendo que se você cometer um erro, aquilo é como se fosse um fim para você. Senhor,
a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Sabe o que Paulo está tentando dizer aqui? É como se eu não fosse um bom esposo, judiasse da minha esposa, fosse um mau esposo em todas as áreas, não fosse um bom pai, deixasse faltar as coisas para ela, agredisse, não fosse fiel, a vida inteira fazendo isso, e sempre que eu faço, ela me abraça, mas eu te amo. E eu faço ela sofrer, ela me abraça, eu te amo. E eu faço ela sofrer, ela me abraça, diz, mas eu te amo. E eu agrido, ela diz, mas eu te amo. E o sangue está jorrando o rosto, o olho desse tamanho. E ela diz, mas ainda assim eu te amo. Uma hora eu vou ficar constrangido. Eu falo, é muito amor. Eu preciso tomar vergonha na cara. Eu preciso mudar. Eu preciso parar, eu preciso valorizar essa mulher. É isso que Paulo está dizendo. Nós pecamos contra Deus. Entristecemos Ele. Entristecemos o Espírito Santo. Erramos e prometemos, Senhor, não vamos fazer mais. Aí passa 3 dias, fazemos de novo. O Espírito Santo se entristece, Senhor, não vou fazer mais, me perdoa, Ele te perdoa. Daqui 5 anos você está ainda fazendo o mesmo erro, e você diz, me perdoa, Ele diz, eu te perdoo. Daqui 10 anos você continua no mesmo erro, e Ele diz, eu te perdoo. Aí você fala, puxa, o Senhor nunca vai dizer que vai me matar e mandar para o inferno. Ele diz, não, eu te perdoo, sempre que você se arrepender. Aí você diz, o seu amor me constrange. Eu vou parar de fazer isso, porque o seu amor me constrange. Me dá vergonha de chegar diante do Senhor e pedir perdão de novo. A partir de hoje eu não faço mais. Quem está entendendo, diga amém. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto, voltando lá em Atos capítulo 8, versículo 32 e 33. Deus sabe a condição humana. Por quê? Porque no versículo 32 e 33 Ele nos fala o que Cristo faria para nos resgatar. E quando nós vamos lá em Efésios, de novo no capítulo 2, Paulo fala sobre a condição humana. Qual é a nossa condição? Efésios capítulo 2, versículo 1. Você pode ir lá se quiser. Efésios capítulo 2, versículo 1. A segunda lição que aprendemos no texto de Atos é: Deus sabe a condição humana. Qual é a condição humana? Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vocês mortos em ofensas e pecados. Eu e você, mortos em ofensas e pecados, espiritualmente mortos, mas Jesus vem, nós recebemos Ele como Salvador, e Ele gera vida no nosso espírito, e nascemos de novo. Deus, sabendo a condição humana, Ele prepara todo um plano de redenção, para que o seu Filho fosse o sacrifício completo, para a redenção da humanidade. E todo aquele que se aproxima de Cristo e recebe Ele como Salvador, é vivificado. É por isso que o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. Mas aquele que nasceu de novo, o espiritual, ele discerne todas as coisas, porque ele nasceu de novo. O homem por si só não pode se salvar. Não há nada que o homem possa fazer para se salvar. As obras não salvam. As obras mostram a minha fé, mas não me salvam. Aqui mesmo, aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e o 9: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, é um presente. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vou te falar uma coisa agora e você vai assustar. Eu falei ontem na célula dos jovens: ninguém vai para o inferno por causa dos seus pecados. Como assim, pastor? Porque a Bíblia diz que na cruz Jesus perdoou todos os pecados, até dos ímpios, sim. Então por que as pessoas vão para o inferno? Por recusar o presente da salvação. Quem aqui já deu presente? Levante a mão. Quem já deu presente para alguém? Quem aqui já deu presente para alguém, essa pessoa recusou o presente? É muito ofensivo, não é? É ofensivo. Você pega ali os seus recursos e compra um presente para aquela pessoa e demonstra o seu amor por ela. Toma, ela diz: eu não quero, mas toma, eu não quero, mas é aniversário, mas eu não quero. E Deus pega um presente, a salvação. Você não precisa pagar nada, está aqui, é para você, é só você crer. Toma, pega, não quero. É de graça, não quero, é de graça, não quero. As pessoas vão para o inferno por recusar o presente de Deus, a salvação. Você imagina você recusar o Filho do próprio eterno Criador de todas as coisas. Imagine se você desse o seu filho para morrer por alguém.
E lá na frente, eles têm a oportunidade de agradecer a você, ou agradecer ao seu filho. E eles simplesmente viram as costas. O que você como pai faria? As pessoas vão para o inferno por recusar o presente. Você é inteligente, porque aceitar Cristo é inteligência. Aceitar Jesus como Salvador é ser inteligente. Sabia disso? Eu sou inteligente. Por quê? Porque eu aceitei o presente. Amém? Você é inteligente, porque você recebeu o presente. Se você chegasse no muçulmano e dissesse assim: você vai para o céu? O muçulmano dizia assim: sim, eu vou para o céu. Aí você pergunta: por que você vai para o céu? Aí o muçulmano vai dizer: porque eu creio em Alá. Tá, que mais? Ah, eu vou para o céu porque eu dou esmola. Eu vou para o céu porque eu oro 3 vezes ao dia. Eu vou para o céu porque eu vou a Meca uma vez por ano. Eu vou para o céu porque eu obedeço ao Corão. Se você chegar no judeu e perguntar assim: você vai para o céu? Ele vai dizer: sim, eu vou para o céu. Aí você pergunta: por que você vai para o céu? Ele vai dizer assim: ah, porque eu creio no Deus eterno, o Criador de todas as coisas. Tá, que mais? Eu guardo os 10 mandamentos, os 603 preceitos judaicos, porque eu dou esmola, porque eu oro. Se você chegar num católico romano e perguntar: você vai para o céu? Ele vai dizer: sim, eu vou. Por quê? Porque eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, não faço mal para ninguém, ajudo as pessoas. Então eu sou bom, eu vou para o céu. Qual é a semelhança que você notou na declaração dos 3? Salvação por mérito. Salvação por mérito. Eu vou porque eu mereço. Se você chegar num cristão genuíno e perguntar para ele: você vai para o céu? Ele diz: sim, eu vou. Por quê? Ele diz: não é pelos meus méritos, porque eu mereci o inferno. O cristão é o único que vai para o céu, e os méritos da ida dele para o céu não é dele, é de Jesus. O cristão diz assim: eu nasci condenado, eu mereço o inferno, eu sei que os meus pecados ofendem a Deus, mas porém, pela graça eu sou salvo, por meio da fé. E isso não vem de mim, é dom de Deus. Não vem das minhas obras, as minhas obras não me salvam, para que eu não me glorie. Se o muçulmano fosse para o céu, ele ia chegar no céu e encontrar o cristão e ia falar assim: eu estou aqui porque eu obedeci a Alá, porque eu orei 3 vezes por dia, porque eu vou a Meca uma vez por ano. O judeu ia dizer mais ou menos a mesma coisa: eu obedeci, eu obedeci, eu obedeci. As outras religiões também são todas meritórias, mérito, 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 mérito. O cristão ia dizer: eu estou aqui por causa de Jesus, eu nunca mereci o céu, eu estou aqui por causa de Jesus. Você está entendendo? É por isso que eu tenho que ser grato. Não existe outro caminho para ir para o céu, somente Jesus. A terceira lição que nós aprendemos aqui, lá em Atos capítulo 8 ainda, a lição é: Deus levanta mensageiros. Por quê? Porque Deus levantou Filipe, Deus levanta você, Ele é responsável por levantar os mensageiros. Deus move os mensageiros na proclamação das boas notícias, e o mensageiro é você, sou eu. No versículo 26, nós vemos aqui que Filipe, ele ouve e ele obedece. Vê você aqui no lugar de Filipe. Ele ouve e obedece. Verso 26 diz que o anjo disse a Filipe: vá. Ele obedeceu e foi. No versículo 27 diz que ele se levantou e partiu, obedeceu. No versículo 29 diz que o Espírito disse a Filipe: encosta nessa carruagem. Ele obedeceu. No versículo 30 diz que ele correu atrás da carruagem. Ele obedeceu. Ele ouve e ele obedece. Ele ouve e ele anuncia. Ele prega. No versículo 30 diz que ele ouviu o homem lendo o profeta Isaías. O que é isso? Sensibilidade espiritual. Ele ouviu que o etíope estava lendo o profeta Isaías. Ele disse: eu conheço esse texto, é a minha oportunidade. Jesus nele, vou falar de Jesus. Sensibilidade espiritual. Ainda no verso 30 ele pergunta: você entende o que você lê? Interesse genuíno. Interesse pelaquela pessoa, interesse pela alma daquela pessoa, pela salvação daquela pessoa. Ele não sabia quem que era, não podia não estar nem aí para ele, mas ele teve interesse genuíno. Muitos cristãos, evangélicos, crentes, como você quiser chamar, muitos, a grande maioria,
não entendem a sua missão. Não entendem a sua missão. Foram ensinados que para chegar na igreja, buscar a sua bênção e aleluia, glória a Deus, e pronto, acabou e não tem missão nenhuma. Você tem uma missão. Eu tenho uma missão. Anunciar o Evangelho. Porque um dia nós estaremos na eternidade com o Senhor. E as oportunidades que nós tivemos de pregar e não pregamos, o Senhor vai perguntar: por quê? Por quê? Filipe abriu mão da sua agenda para que a boa notícia chegasse a esse homem. Ele tinha a agenda dele, você acha que não? A agenda dele ali, pessoas pregando, milagres acontecendo. E Deus disse: vai para o deserto, só uma pessoa lá. Ele abriu mão da sua agenda por causa de uma pessoa. Irmãos, não existe nada pior do que uma vida sem propósito. Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua vida? Da minha vida? Miles Morro disse que não existe nada pior do que uma vida sem propósito. Ele morreu esse ano num acidente de avião, com 50 e poucos anos, jovem, um dos maiores pregadores que o mundo já viu. Não há nada pior do que uma vida sem propósito. Qual é a coisa mais gloriosa na vida de um ser humano? Poder ajudar outro ser humano, poder estender a mão para outro ser humano. E qual que é o maior gesto de amor e de expressar esse amor? Apresentando o maior de todos os amores, o de Jesus Cristo. A maior coisa que você pode fazer na face da terra é abençoar uma vida, amar, abraçar. Ainda que te persegue, que fala mal, que critica, eu te amo, eu oro por você. Jesus te ama. Sirva as pessoas. Sirva as pessoas. Ah, mas as pessoas são ingratas, viram as costas para a gente. Sirva as pessoas. Ah, mas me feriram, me machucaram. Sirva as pessoas. Sabe por que eu estou aqui? Para te servir. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Te servindo. Com a palavra. Sirva as pessoas. Quarta lição. Versículo 30. Versículo 32. E o versículo 35. Eu vou encerrar aqui. Deus estabeleceu o conteúdo da boa notícia. Vamos ler rapidinho lá, versículo 30. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. Ou seja, ele estava lendo o quê? 0 hora. Veja. O que ele estava lendo? O profeta Isaías é o quê? A Bíblia, a Torá, o Velho Testamento. Versículo de número 32. E o lugar das escrituras que ele lia era... Ele estava lendo as escrituras, a Bíblia, o Velho Testamento. Versículo 35. Então Filipe, abrindo a sua boca, começou nesta... Pronto. Deus já estabeleceu o conteúdo da boa notícia. Qual é o conteúdo da boa notícia, pastor? A Bíblia. Eis aqui o conteúdo da boa notícia, as escrituras. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é a tradição da minha igreja, não é a tradição do meu pai, a tradição da minha mãe, não é o que a Bíblia diz. Aqui está o conteúdo do Senhor, as escrituras, a revelação máxima do Senhor para nós. Tem que ser na Bíblia. Se alguém chegar em você e questionar a sua fé, você dá a Bíblia para ele e diz: então me mostra aqui. Se você me convencer aqui, eu paro agora. Agora tem que ser aqui, tem que ser na Bíblia, porque isso aqui me traz segurança. A palavra de Deus. Quando os homens morreram, deram a vida para que a Bíblia chegasse até nós. Filipe começou a anunciar através das escrituras. Não, eu ouvi falar de um tal de Jesus, passaram para mim, outro passou para mim, outro passou para mim. Não, ele foi nas escrituras. A revelação de Jesus somente nas escrituras. João, capítulo 5, vamos lá rapidinho. João, capítulo 5, e o versículo 39. Você pode decorar esse versículo, ele é muito importante. O próprio Jesus disse, 39, João, o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39.
Jesus disse assim: examinai, examinar não é ler. Examinar é você examinar, é você estudar, é você ir no dicionário, é você ler a palavra propiciação, não sei o que significa, vou no dicionário, descobrir o que é isso. Isso é examinar. Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vocês cuidam ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quem é que testifica de Jesus? As Escrituras. Jesus diz: examina, 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 tem que estar aqui, tem que estar nas Escrituras. Lá em Atos capítulo 16, Atos capítulo 16, versículo 30. A revelação de Jesus Cristo somente nas Escrituras. Atos 16, 30 e 31 diz assim: tirando-os para fora, disse: senhores, o carcereiro falando para Paulo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Eu quero ser salvo, o que eu tenho que fazer? Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu? Pronto. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. São as Escrituras que revelam a condição humana e o que é necessário que o homem faça para ser salvo. As Escrituras. Ela nos mostra o que devemos fazer para ser salvo. As Escrituras. Fora daqui, não tem. Tem que estar na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, a quinta lição, e eu encerro, versículo 32 e versículo 33, lá em Atos, capítulo 8, versículo 32 e o 33. Vai falar de Isaías, do texto que o eunuco estava lendo. Qual é a lição aqui? Deus faz seu plano conhecido. O Senhor é responsável. O Senhor é responsável pelo crescimento do reino na face da terra. Às vezes nós ficamos preocupados: Senhor, o que eu faço para a igreja crescer? Senhor, 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 as pessoas precisam te conhecer. Senhor, Senhor, Senhor. Quem é o maior interessado na implantação do reino na terra? Deus. Ele é o maior interessado. Se você tem uma empresa, quem é o maior interessado em que ela cresça? O dono? O funcionário nunca vai trabalhar como o dono trabalha. Por isso, trabalhe bem, você que é funcionário, porque um dia você pode ter a sua empresa. Aí você vai querer que os funcionários trabalhem da maneira que você trabalhou para o seu patrão. Aí de que maneira você trabalhou para o seu patrão? Não é verdade? Deus é o maior interessado em que o reino seja implantado na terra. Então Ele faz com que o seu plano seja conhecido. Ele é responsável por isso. Às vezes nós ficamos preocupados. E a Bíblia diz que o Senhor dá o crescimento em tudo. Não somente na igreja, mas na sua vida. Ele é o maior interessado. Você acha que o Senhor não quer que você seja feliz? Claro que Ele quer. Ele é o maior interessado. Então você precisa descansar. Amém? Esperar no Senhor todos os dias. Vou compartilhar um negócio com os irmãos. Quando eu era pregador itinerante, estava pregando em vários lugares, agenda, igreja, várias igrejas. O pregador itinerante, experiência própria, ele está interessado em que a sua mensagem seja aceita e impressionar. O pregador itinerante quer impressionar, porque ele quer voltar para pregar. Ele quer fazer agenda, ele quer voltar naquela igreja. Então ele prepara o melhor sermão, ele faz tudo que ele pode, ele ora, ele busca. Isso é bom. Aí ele traz aquela melhor mensagem. Se foi bênção, amém. Se não foi, o pastor que se vir depois, ele vai embora e o pepino fica para o pastor. Agora, quando o pastor prega, é diferente. Ele não quer impressionar. Ele quer que a mensagem surta efeito. Amém? Eu estou vivendo isso, porque eu vivi os dois lados. Hoje, como pastor, eu não estou interessado em impressionar ninguém. Como o pastor conhece a Bíblia. Eu estou interessado em que a mensagem surta efeito em mim e em você. Amém? Porque não adianta a gente ouvir mensagens e ela não muda a nossa vida. Não surte efeito. Pegue tudo que você ouviu hoje aqui, o que você conseguiu anotar, o que você vai conseguir lembrar, e deixa surtir efeito na sua vida. Coloque em prática.
Busque a certeza da sua salvação, se você não tem ainda. Deixa o Senhor te usar como Ele usou Filipe. Comece na sua casa. Seja um bom esposo, seja uma boa esposa, seja um bom filho, seja um bom pai. Porque você pode até não ganhar ninguém para Jesus, mas os da sua casa você não pode perder. Alguém pode falar para Noé assim: ah, Noé, você não ganhou ninguém. Olha o tanto de pessoas que você pregou. Você não ganhou ninguém. Ele pode falar: mas eu não perdi da minha casa. Amém? Comece na sua casa. É a primeira igreja. São as pessoas mais importantes na sua vida, os da sua casa. Vamos estar em pé? O grupo de louvor consegue vir à frente aqui? 5 minutinhos.